Fala galera, beleza? Gente, sou o Kennedy Veloso e estou aqui para mais um vídeo da nossa série O que não me falaram sobre como falar em público. Esse é o quarto vídeo da nossa série. Se você não viu os outros três anteriores, a oportunidade é agora, tá? Vai lá no nosso canal, já se inscreve no canal, deixa seu like nos vídeos, que tem muita coisa legal sobre como falar em público por lá, beleza? Gente, para dar continuidade à nossa série de vídeos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas ferramentas que a gente pode usar na hora que está falando em público, para tentar facilitar um pouco o processo, tá? Então vamos lá, algumas coisas que a gente usa durante essas apresentações em público. A primeira coisa que se usa é alguma fonte de informação. Como assim, Kennedy? Às vezes você usa uma apresentação de slide, às vezes você usa, né, um flip chart, coisas desse tipo. Tem muita gente que gosta de falar em público levando um papel, tá? Uma fonte de informação na própria mão. Eu sou um pouco receoso com isso. Por quê? Eu acho meio complicado achar as coisas no papel quando você está nervoso, você bate o olho e aquele monte de letra se confunde. Então a dica que eu dou é, se você vai usar papel, ponha letras grandes e escreva apenas tópicos, não textos, porque a chance de você se perder é muito grande. E outra coisa, pessoal, tenta usar fichas grossas, sabe? Tipo aquela que o Gugu usava no programa dele, que tinha o nome do programa atrás, que são mais firmes, certo? E por que eu falo para você usar as que são mais firmes? Para que não aconteça isso aqui com você, ó. Pode acontecer, eu já vi acontecendo muito. E aí acontece isso com você, você percebe que está acontecendo, você olha para alguém na plateia, a pessoa que está na plateia vai fazer isso aqui, ó. E aí, pessoal, volta para você essa informação e você vai ficar muito nervoso e vai complicar muito o processo, tá? Então a dica que eu dou é, se você vai usar papel, vai usar uma ficha, use uma ficha grossa, tá? O papel quanto mais grosso possível para evitar esse tipo de problema. Outra coisinha que pode fazer com que isso aconteça é essa coisa aqui, ó. Esse é um exemplo, mas um passador de slide, tá? Se você está usando slide, geralmente usa-se um passador de slide, né? Até para facilitar a dinâmica da sua apresentação. Só que tem uma questão aí, esse aparelhinho, ele geralmente vem com um laser, né? Para que você aponte coisas durante a apresentação por onde você estiver fazendo. Qual é o problema disso? É o mesmo da folha de papel, é que pode acontecer de você apontar o laser para algum lugar e tá tremendo, sua mão tá assim, e aí todo mundo que está assistindo vai olhar para o laser e vai ver o laser tremendo também. E aí pode gerar o mesmo tipo de comentário que foi gerado da folha, tá? E aí você tá nervoso, percebe que tá tremendo, olha pro pessoal, o pessoal já percebeu e você fica mais nervoso ainda porque percebe que agora todo mundo notou o que de fato estava acontecendo, tá? Então é uma ferramenta legal? Muito, mas tem que ser usada com cuidado. Se você vê que tá muito nervoso, tá trêmulo, é melhor não utilizar o laser pelo menos, beleza? Tá, vamos para mais uma ferramenta. Essa aqui é o divisor de águas. Por quê? Você tem falar em público já é um negócio muito difícil, para a grande maioria das pessoas é um desafio enorme. E aí esse desafio ele se torna extremamente hiper mega power mais difícil quando envolve essa coisinha aqui, o microfone, não é? A maioria das pessoas tem uma resistência muito grande ao microfone, porque não é uma coisa normal, a gente não anda usando esse negócio normalmente, né, no dia a dia de uma pessoa comum. Então isso aqui, sua voz vai ser projetada em uma caixa de som. A grande maioria das pessoas não gosta da sua voz projetada na caixa de som, acha que não fica legal. E pessoal, trabalhar com microfone requer realmente muito cuidado, tá? Então assim, você tem que começar a dosar a altura da sua voz, a controlar a maneira como vai segurar no microfone, certo? A maneira como o som tá exposto lá. Então, a primeira dica que eu dou, se você puder ir no local antes e fazer um teste, é muito melhor, tá? Você testar a altura, testar a distância, testar tudo isso com o microfone, beleza? Mas vindo para você, para sua apresentação, o que eu acho muito interessante é antes você testar como você prefere segurar o microfone,
Tem gente que segura o microfone aqui pela base, tem gente que segura pelo meio, tem gente que segura mais aqui em cima. Tem uma galera que quer ser rapper, né? Parece que vai fazer um beatbox, quer segurar o microfone assim, enfim, tá? Esse negócio aqui dá uma suadeira danada na mão de quem tá nervoso. Então, eu, por exemplo, prefiro usar o microfone, eu pego lá na base, aqui embaixo, e calculo com a altura do queixo e uso assim. Eu gosto muito do microfone de mão, porque ele me dá a liberdade de aproximar ou afastar do rosto e controlar a altura da voz, certo? Quais são os cuidados que eu tenho que ter usando o microfone de mão? Primeiro, quem não tem costume de usá-lo, às vezes você está falando aqui, vai virar para o lado e esquece de levar o microfone junto. Ou algumas pessoas eu já vi, está no meio da apresentação, se empolga um pouco, vai falando e vai gesticulando e vai afastando o microfone da boca. E aí o som para naturalmente chegar nas caixas, certo? Então isso aqui é uma coisa que tem que ter cuidado na utilização dele, certo? Mas é uma ferramenta interessante. Vou contar um segredo aqui pra vocês, tá? Em off, ninguém ficou sabendo. Quando a gente falou no vídeo passado de perguntas, se você quer eliminar 90% das perguntas que alguém pode fazer pra você, se você tiver com o microfone de mão, no começo você fala assim: gente, quem tiver alguma pergunta, guarda pro final que eu vou mandar o microfone até você. Pronto, 90% das pessoas não vão mais te perguntar nada, só pra não ter que ter contato com isso aqui. Realmente é um vilão, gera muito medo na galera, certo? Mas é passível de ser usado tranquilamente, só tem que ter esse cuidado de não afastar ele demais da boca e ter cuidado com a altura do som, com a distância. Mas bem pior que ele para controlar é esse outro tipo de microfone aqui, certo? Que fica muito próximo à boca, ou também o microfone de lapela, esse que fica preso na gola da camisa, tá? Por que eles são perigosos? Porque ele não sai de perto da sua boca. Então assim, você tem que ter um controle de tom de voz. Você tem que falar em um tom de voz constante, tá? Porque se você gritar ou falar mais baixo, não tem como aproximar ou afastar o microfone como acontece com o microfone de mão. Ele vai estar a uma distância fixa da sua boca. E se você for alguém que se movimenta muito, se locomove muito, ele pode ir afastando. Alguns são mais frágeis que outros, tá? E termina acontecendo isso. Outra coisa que pode acontecer com esse aqui é você precisar falar um segredo com alguém ou comentar alguma coisa com a equipe, alguma insatisfação, alguma coisa do tipo, e esquecer que está com o microfone na boca, né? E o áudio terminar saindo para todo mundo ouvir. Então esse é um dos problemas, tá, desse tipo de microfone aqui. Ele ficar sempre perto da boca tira um pouco da sua liberdade de precisar falar algum outro assunto paralelo, beleza? Bom, essas são algumas ferramentas que você pode utilizar para estar falando em público, certo? Mas assim, gente, a mensagem que eu queria deixar final sobre tudo isso de falar em público é o seguinte: qualquer um pode aprender a falar em público, qualquer um consegue fazer isso. Eu falo por mim, quem me conheceu até de criança até adolescência, com certeza nunca acreditaria que eu terminaria trabalhando com isso. Eu era extremamente introvertido, tá? Muito tímido. E aí, Kenneth, como você desenvolveu? Primeira coisa, sempre estudando muito sobre o que eu ia falar. Então qualquer coisa eu estudava bastante, com muita propriedade. E me tornava o detentor total do conhecimento a respeito daquilo que eu me proponho a falar em público. E a segunda coisa foi fazendo, indo e tentando. E toda vez que eu voltava de uma apresentação eu fazia meu próprio feedback do que eu podia ter melhorado, do que foi bom, do que não foi tão bom e de como eu podia aprimorar isso com o passar do tempo. Então esse foi o meu caminho para conseguir falar em público e para conseguir melhorar a minha desenvoltura nisso, tá? Qualquer um de vocês pode sim conseguir melhorar falar em público. É encontrar as oportunidades, aproveitar elas, agarrar com tudo, certo? Que dá certo sim. Qualquer pessoa pode desenvolver isso, beleza? E falar em público é necessário. Se você está trabalhando, se você está na empresa, se você está na igreja, onde você estiver, uma hora você vai precisar falar disso. Certo? E aqui encerra a nossa série. Valeu, galera. Muito obrigado e aguarde os próximos vídeos. Se inscreva no canal, viu? Valeu!